Edition. Olá, eu sou o António Vilaça Pacheco e sejam bem-vindos a esta segunda season do Bitcoin Talks, tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas. Este podcast nasceu como complemento ao meu livro, Bitcoin, tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas, e foi um prazer fazer os 10 primeiros episódios do Bitcoin Talks. Agora, na segunda season, eu vou um pouco para a rua. A primeira season foi muito concentrada em explicar de facto o que é a Bitcoin, o que são as criptomoedas, a blockchain. Eu fiz em parceria com o Rui Branco, o famoso podcaster do Falar Criativo. E toda essa season andámos a explicar os termos e o que é, e as variações e as dificuldades do mundo das criptomoedas. Esta época, portanto, como eu disse, vou sair à rua e falar com pessoas que estão, na prática, a trabalhar em projetos que pretendem usar as criptomoedas e a blockchain para inovar e para resolver problemas e dificuldades e em negócios específicos. A maioria das pessoas que vou trazer são pessoas que fui conhecendo na minha atividade como autor e como speaker em palestras sobre criptomoedas e são pessoas que eu decidi escolher para partilhar convosco. Cada episódio vamos ter um convidado diferente e o tema das criptomoedas vai estar sempre presente. Como sempre, podem enviar as vossas questões para o bitcointalkspodcast@gmail.com e pronto, partilhem a vossa opinião, ajudem o podcast a ter sucesso e partilhem-no também com os vossos amigos. Hoje tenho com um convidado como vos foi prometido e aproveito para apresentar o Bruno Silva, que é o embaixador para língua portuguesa, depois corrijo-me se eu estou a dizer alguma coisa mal, da Musicoin. É isso. Estou certo? É isso, António. Então... Olá, é um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes. Essa entidade que nós não vemos, mas que nos ouvem. E é verdade que sim, que sou embaixador da Musicoin, focado em língua portuguesa e, portanto, tudo o que forem países de expressão portuguesa, para já estão sob a minha alçada em termos de comunicação e de fazer chegar ao mundo, não é? Ao mundo português, o que é a Musicoin, sim. Ok. Bruno, a primeira pergunta é, eu já falei contigo antes, como é óbvio, já sei um bocadinho da tua história e acho muito engraçado a história que tu tens. E a primeira pergunta é quem é o Bruno Silva e como é que a Musicoin surge na tua vida? Qual foi o processo de chegar a embaixador de uma moeda, de uma criptomoeda, que é uma coisa que para muitas pessoas parece uma coisa muito gasosa, muito fora do comum, não é? Sim, o Bruno, eu adoro, deixa-me aproveitar a oportunidade para falar na terceira pessoa. Ok. Não, estou obrigado. Okay. Não, eu basicamente eu sou um músico amador. E que esteve adormecido durante muito tempo essa sua atividade musical, portanto tenho outras atividades em paralelo e às quais dei prioridade, mas de há uns 2-3 anos para cá senti que me fazia falta qualquer coisa na minha vida e num processo de introspeção descobri que era a música que me faltava para preencher aquele vazio que eu sentia. E ao mesmo tempo que consegui chegar a esta conclusão, pus mãos na massa e comecei a fazer música e deparei-me com a preocupação de eu quero fazer que a minha música chegue ao mundo. Não porque eu tenha pretensões de ser um artista relevante, mas porque eu acho que a música serve para isso mesmo e tu, António, que escreves e portanto também sentirás a necessidade de se calhar até Sim, a música é uma forma de comunicação, não é? É uma forma de partilha, é uma forma de expressão, não é? Isso é... Precisamente, e não é a minha intenção, digamos que chegar a tops de música. A minha intenção no fundo, é entregar o menino, não é? Aquela obra que tu fizeste e deixá-la crescer naturalmente e chegar às pessoas. E nesse processo andei à procura de onde é que eu vou, que plataformas eu vou usar para pôr a minha música, e deparei-me com a primeira que me lembrei, aquela que se calhar que no mundo atual, no estado da indústria musical, as pessoas se lembram, olha, Spotify, YouTube, é o que as pessoas pensam normalmente. Então andei a pesquisar de que forma é que eu posso pôr lá a minha música e já agora como é que eu a posso monetizar, como é que eu posso ganhar alguma coisa para compensar
o trabalho criativo, e não só o trabalho criativo, há aqui uma componente de trabalho árduo à volta da música. Sim. Que vai um pouco para além da parte criativa, e o mesmo na escrita. Sim, é o que torna um bocadinho as coisas reais, não é? É o facto de, se calhar, teres um reconhecimento ou uma remuneração. A remuneração, se calhar, significa aqui um bocado o reconhecimento de que o teu trabalho tem algum valor, não é? Aquele bocadinho de combustível também que nos vai ajudando a manter o motor a trabalhar. E na altura das pesquisas que eu fiz, eu cheguei à conclusão que para pôr a minha música, por exemplo, no Spotify, eu tinha que pagar a um terceiro, uma distribuidora, um determinado valor anual que me permitiria fazer o upload de X músicas. E ao mesmo tempo pesquisei e cheguei à conclusão que isto é depois o meu lado analítico, não é? Para eu reaver o montante que eu investi para pôr lá as minhas músicas, elas tinham que ser ouvidas algumas centenas de milhares de vezes. Eu pensei, bom, eu não sou os Rolling Stones, não sou os Pink Floyd, e portanto muito dificilmente atingiria, não é? Conseguiria ver alguma luz ao fundo do túnel em termos de remuneração desse trabalho, não é? E então, pronto, ativamente pesquisei e até que encontrei um sujeito que é um mentor. Ele fala muito sobre negócios, sobre música, porque é a área dele, ele é produtor musical, e num dos vídeos dele, que é o Pascal Guillon, num dos vídeos dele ele falava sobre Musicoin. E isso despertou muito interesse e eu comecei a pesquisar o que era a Musicoin e descobri rapidamente que aquilo, sim, é isto que eu quero. Eu estou a começar a querer publicar a minha música agora, não tenho grande histórico de música, e a Musicoin não me põe qualquer tipo de barreira a eu fazer upload das minhas músicas e ao mesmo tempo ser remunerado por elas, e portanto... Ou seja, um músico que tenha feito, que tenha gravado o seu trabalho de alguma maneira pode carregar as músicas sem ter nenhuma despesa com isso. O processo dele colocar músicas na Musicoin, que não sei se já deixámos aqui claro, mas que é uma plataforma, não é? Tal como o Spotify, de ouvir músicas em streaming. Exatamente, precisamente. Ele pode fazer upload do seu trabalho para lá sem ter nenhuma despesa à partida. As músicas vão para lá e ele não tem um custo ativo com isso. Não tem nenhum custo, a não ser a internet que tiver em casa. E portanto, okay. E nem qualquer tipo de limitação. Portanto, ele pode colocar as músicas que entender. Essas músicas vão ser ouvidas, e isto, digamos aqui, eu aqui já vou chegando um pouco ao que é o modelo de trabalho da Musicoin. Essas músicas vão ser ouvidas de forma completamente gratuita por quem as quiser ouvir e sem qualquer tipo de publicidade associada. Okay. Simultaneamente, o músico é pago inteiramente por cada stream da música que tiver. Isto economicamente pode parecer um pouco... Pode parecer um modelo difícil, um modelo impossível, não é? Impossível, não é? Como é que se sustenta isto, não é? E no fundo eu vou explicar um pouco que é os miners, os mineiros, quem está a minar, porque a Musicoin tem uma moeda associada, que se chama Music. Okay. Essa moeda é minada com um algoritmo semelhante ao Ethereum, por exemplo, ou Bitcoin, e cada vez que é resolvido esse algoritmo, o mineiro recebe 80%, aproximadamente, são 78,9%, acho eu, mas bom, em números largos, 80% do valor fica com quem mina a moeda. Os outros 20% são distribuídos, 15% vão para a UBI Pool, Universal Basic Income Pool, portanto é uma piscina onde fica a moeda, que depois então é paga aos músicos. Os outros 5% é para pesquisa e desenvolvimento da própria Musicoin. Para criar condições para os músicos poderem continuar a ter um bom trabalho, um bom serviço por trás. Portanto, a Musicoin aqui não procura ser remunerada. A Musicoin é uma organização sem fins lucrativos, pretende trazer alguma justiça, capturar aqui alguma justiça ao processo e ao estado da indústria musical atual, remunerando de forma justa, imediata e transparente os artistas. Não, eu já te vou fazer perguntas um bocadinho mais técnicas e vamos voltar a estes temas todos, mas então eu estava aqui a perguntar-me a mim próprio: tu entraste no mundo das criptomoedas através da Musicoin, ou seja, o teu primeiro contacto foi com a Musicoin e depois foste descobrir o que eram criptomoedas,
Ou já conhecias, já tinhas ouvido falar alguma coisa? Certo. Como é que foi o... Sim, assim, já, eu sou uma pessoa curiosa e, portanto, eu gosto muito e estou sempre atento a tudo o que acontece em termos de tecnologia e desenvolvimentos tecnológicos, e já tinha ouvido falar em tudo isto que era blockchain. Agora, já tinha ouvido falar. Uma coisa é nós ouvirmos falar sobre um tema, outra coisa é aprofundarmos e percebermos minimamente. Eu não sou um expert na matéria, mas perceber minimamente o que é que está ali por trás, o que é que acontece nestes modelos. E de facto, a Musicon é que me fez ir atrás de perceber um bocadinho o que é que eram as criptomoedas. E muita pena tenho eu de não ter conhecido este podcast e o teu livro antes de ter feito a pesquisa toda que fiz durante uns meses. Andei a ler documento atrás de documento em inglês, não que tenha dificuldade, mas quer dizer, a apreensão é muito mais rápida se for na língua materna, obviamente. E muita pena tenho eu de não ter tido acesso a essa informação, que tinha-me poupado umas valentes horas de estudo. Mas sim, depois fiz a minha análise, fiz a minha experiência, fiz algum trading, experimentei, testei, tentei perceber um pouco o que é que está por trás de tudo isto e entendi, mas mesmo antes de perceber exatamente o que era, fiz upload de música, ou seja, não havia ali risco nenhum. Pois, não havia nenhuma barreira, não é? E, portanto, a pessoa põe música e é remunerado, ponto. Quer dizer, o que pode acontecer eventualmente, como acontece com qualquer moeda, seja ela digital ou física, é variações na sua cotação, obviamente, mas Sim. risco de perder, não tinha risco nenhum, era colocar a minha música e deixar que o mundo a ouvisse e eu fosse um remunerado. Para todos os efeitos, aquilo que nós também vemos muita gente a fazer é fazer upload das músicas numa primeira instância para dar a conhecer, não é? Não estão imediatamente à espera da remuneração. Se nós formos carregar músicas, por exemplo, no YouTube, também a expectativa de se receber alguma coisa são números tão altos que eu acho que ninguém que carrega músicas está à espera de receber alguma coisa, não é? Claro. Portanto, aqui também é um bocado a Musiccoin para ti veio como uma plataforma para eu poder, não é? Sim, uma plataforma onde tu podes divulgar e dar a conhecer a outras pessoas. Isso. E onde garantidamente alguma coisa irias receber. Isso, não sabias quanto exatamente, mas é sempre bom, não é? Sim, parece-me. E aliás, eu não advogo que qualquer músico, e aqui o meu lado de músico barra empreendedor, porque eu acho que um músico deve ter nele hoje em dia um lado empreendedor. Nenhum músico deve limitar-se a colocar a sua música numa plataforma apenas, e portanto eu não estou aqui como representante da Musiccoin a dizer que tirem a música das outras plataformas e coloquem na Musiccoin, não é isso. Utilizem a Musiccoin como uma fonte mais uma fonte de divulgação do vosso trabalho e comparem, e depois comparem, porque depois aqui entra a componente de facto que a Musiccoin promete, digamos assim, uma remuneração acima de qualquer outra plataforma que está no mercado. E aqui entra essa componente, obviamente, e depois cabe a cada um avaliar se precisa de 1 milhão de streams da sua música para retirar um salário mínimo, ou se precisa de 100 mil, qualquer coisa desse género, não é? Portanto, caberá depois a cada um fazer essa avaliação. Aliás, é um exercício interessante até para quem já tenha histórico de música noutras plataformas. Há no site da Musiccoin, que aproveito para dizer que ainda não dissemos qual é musiccoin.org. Há um tab que diz Musicians, e se clicarem lá vão ter alguns a meio do ecrã um espaço onde vão poder pôr o número de streams que já tiveram, por exemplo, no Spotify, e ver em quanto valor é que isso se convertiria em Musiccoins, e depois em dólares, por exemplo, e aí conseguem simular. Isso é um instrumento de comparação. Se aquilo fosse noutro lugar, quanto é que estaria a dar? Imagina, se eu fiz 100 mil streams no Spotify, quanto é que isso significaria se tivessem sido feitos na Musiccoin? Imagino em termos de valor. E portanto é muito superior. É superior no Musiccoin. É superior no Musiccoin, claramente. Pois isto são ótimas notícias para quem seja música independente, não é? Principalmente para os músicos independentes. Aqui tem menos barreiras para chegar ao mercado, e é uma forma de se calhar começarem a monetizar minimamente as suas músicas. Sim, António, é precisamente o que se passa aqui, e a questão da música independente aqui é chave, porque é um músico, a maior número de músicos que há são os músicos independentes, e são aqueles que têm menos poder negocial junto das editoras, junto destas plataformas, para poder também puxar, digamos assim, para si uma fatia maior daquilo que é a remuneração típica na indústria musical. Ok.
Vamos aqui a uma parte, entrando aqui nos detalhes. Eu sou um músico independente, quero ir para a Musiccoin. O que é que eu tenho que fazer exatamente? Como é que é o meu processo? Portanto, o processo é simples, é ir a musiccoin.org, vai ter duas opções para fazer login, uma enquanto músico, outra enquanto ouvinte, e portanto aí decide se é músico, clica na opção musician, ou músico, e a partir daí faz um login com uma rede social que tenha, com um e-mail, e fica pronto para começar a fazer upload das músicas. Ao início só pode fazer upload de uma única música, até ser verificada a autenticidade, digamos assim, da música que está a colocar. Para evitar precisamente que alguém chegue lá e ponha uma música de um autor conhecido, ela começa a ter streams, muitos streams, e depois o valor vai para esse scammer e não propriamente para quem fez a música. Portanto, há uma preocupação de uma triagem que é feita, de verificação, para perceber se a pessoa é autêntica, se aquela música é autêntica, se não é uma cópia, e se no fundo, se a pessoa que está a colocar a música tem os direitos sobre os conteúdos que está lá a colocar. Uma parte também interessante aqui é de que forma é que isto é relativamente disruptivo em relação à indústria. E aqui, na minha ótica de criptomoedas e da blockchain, aqui percebo que os smart contracts aqui têm um papel. Ou seja, à partida, e corrijo-me ao completo, a mão das chaves que vale a pena, mas na Musiccoin também tem uma vantagem a nível de simplificação do processo de atribuição de direitos, portanto, de royalties, ou de rendimento que se obtenha a partir dos conteúdos, que eles podem ser automaticamente parametrizados para cada pessoa envolvida naquele projeto, seja musical, ou seja, mas fundamentalmente musical, seja remunerada na percentagem que lhe é parametrizada de forma justa, não é? Precisamente. Vamos pôr aqui um cenário, uma banda de 4 pessoas, com um agente e com um escritor da música que não é o próprio da banda. Eles conseguem logo automaticamente pôr percentagens para cada pessoa. Isso mesmo. E depois tudo que dali advier é automaticamente dividido entre cada um. Precisamente. Esse cenário que colocas é um cenário perfeitamente viável. Uma banda com os seus elementos e com um agente e seja com quem for mais que faça parte daqueles conteúdos. Depois deles, obviamente, entre si discutirem quem é que fica com quanto, cada upload de música que fazem colocam precisamente o percentual que cada um deverá ser remunerado por cada stream. Ou seja, se uma banda de 3 elementos, cada um recebe 33,33% de cada stream. A menos que haja um líder da banda que de repente tem um valor incrível. Uma diva exatamente. que pesa mais. Mas isso aí cabe a quem faz o upload da música fazer essa distribuição e automático. Ou seja, cada vez que a música é ouvida, na carteira digital associada àquele perfil, é automaticamente creditado um valor de esse é outro ponto. É automático, portanto, não é como noutras plataformas que existem em que não é muito transparente tanto o valor que a pessoa recebe, nem o prazo. Ou seja, nas outras plataformas tens que atingir um determinado mínimo de valor e só depois de atingir esse mínimo e eventualmente por cada trimestre eles libertam verba e portanto neste processo é tudo muito automático. A música é ouvida no segundo e meio seguinte, cai uma moeda no perfil da pessoa e a partir dali eu já posso pegar nessa moeda e transacioná-la de imediato. Okay. Para quem não saiba, o mundo da música, como outros mundos e se calhar como uma grande parte da comunidade ou da indústria criativa, é um mundo onde os autores ou as estrelas ou os produtores ou os cantores nem sempre são as pessoas que ficam com a maior fatia, não é? A gente há pouco tinha falado um bocado sobre isso. E eu gostava que tu partilhasses aqui também os números que tu tens da indústria da música, porque nós achamos que nós criamos uma coisa, que é um conteúdo nosso, que somos artistas e vivemos daquilo. Isso. E as grandes fatias vão ficar nos intermediários. Estamos aqui com um grande ponto de interesse meu nas criptomoedas, que é precisamente remover o intermediário que não acrescentar valor. Certo, não é? certo. Este processo permite precisamente isso, não é? Na verdade, na indústria musical, assim, o Citigroup fez um estudo que foi libertado no mês passado, salvo erro, em que dizia que de todo o valor gerado pela indústria musical em 2017, os músicos, os autores ficaram com 12% do total desse valor.
Portanto, todo o restante valor ficou para esses intermediários todos, para as empresas de distribuição, para as editoras, para os agentes, para muita gente que se calhar alguns produzem de facto valor e geram valor, mas há ali uma fatia grande, pelo menos há um desequilíbrio enorme entre aquilo que, entre a mente criativa, aquilo que produziu de facto o conteúdo e que depois não está longe de ser a pessoa que recebe a maior fatia desse conteúdo. E portanto, os valores a que a Citigroup chegou foram cerca de 12%, sendo que é um valor crescente, ou seja, nos últimos anos tem aumentado esse valor, mas curiosamente não é pelo aumento do número de streams das plataformas, porque é esse, digamos que o veículo de consumo de música maioritário atualmente, portanto é pelo streaming, mas sim esse aumento do rendimento dos músicos vem pelos concertos que eles dão, pelos festivais onde estão presentes, etc. Portanto, pelas presenças deles e exatamente. Por atividade extra, no fundo. Tudo que é atividade extra à gravação, ou seja, exato. Aquilo que acontece hoje em dia é que no status quo da indústria musical é muito difícil que venha a existir atualmente aquele chamado One Hit Wonder, aquela pessoa que faz uma música e que vive dela o resto da vida. Isso aconteceu no passado, porque o modelo económico era totalmente diferente. Hoje em dia, com o número com o rendimento que os músicos têm, com o número de streams que precisam para ganhar algum dinheiro, não é seguramente pelo streaming no modelo atual que o vão conseguir fazer. Que vão chegar lá. E há aqui números interessantíssimos e há alguns factos curiosos. O Peter Frampton, autor da música Baby I Love Your Way, toda a gente conhece isso. Sim, há várias versões de reggae e tudo adaptadas. Toca em todo lado, é uma música... E é uma música que teve... Ele veio um dia destes para as redes sociais dizer que esta música teve 55 milhões de streams. Eu repito, 55 milhões de streams, dos quais ele recebeu $1.700. Isso é... E portanto... é quase um insulto. E isto espelha um pouco... os contratos a que muitos músicos estão agarrados atualmente, espelha um pouco isso, não é? Porque tirando aquelas grandes estrelas que conseguem efetivamente viver dos streams, mas aqui estamos a falar daqueles músicos de topo que as músicas são tocadas milhares de milhões de vezes e portanto conseguem ainda assim ter algum rendimento e ter também poder negocial. Todos os outros músicos vão ter muita dificuldade em viver da música se dependerem dos streams. Eu, por acaso, a semana passada, é curioso teres dito isso e tem a ver com isto. A semana passada também li um estudo, já não me recordo exatamente aonde, que 80% da produção artística mundial está nas mãos de muito poucos artistas. Ou seja, 80% daquilo que é ouvido e que é visto e que que representa o mainstream daquilo que é emitido, está na mão de uma percentagem muito pequena de artistas e que essa concentração não está a alterar significativamente. Isto significa que o artista independente é aquele que está no meio do processo e que está a sofrer mais e que tem muito mais dificuldades porque é muito competitivo, digamos assim, hoje o mercado da música, porque hoje em dia também, não só do ponto de vista... há muito mais músicos, até porque a própria tecnologia evoluiu e hoje em dia é mais fácil ser músico, digamos assim. É mais fácil tu com um computador em casa fazeres música. Sim. Não precisas ter uma banda com 4 elementos, não precisas hoje em dia com um computador estás em casa e fazes a tua música. Depois acaba cada um querer aumentar ou não o número de elementos que entram no processo, mas uma única pessoa pode fazer música, tocar todos os instrumentos e ser dona de... Já não precisas de ir pagar a um baixista para tocar a linha de baixo que tu inventaste. Pegas num computador, tens emuladores que emulam vários tipos de sons de instrumentos e consegues fazer o que tu quiseres e não precisas de... Aquela noção daquele músico escondido numa cave pode acontecer e fazer tudo fazer tudo sozinho. E fazer tudo sozinho. Isto é uma imagem um bocado à Lenny Kravitz, não sei se tu sabes, mas alguns dos álbuns dele ele gravou praticamente tudo sozinho. Era ele que tocava os instrumentos todos, gravou uma linha de cada vez. E pronto, é um artista um bocado poliglota no que diz respeito aos instrumentos à forma de expressão. E hoje em dia
Portanto, há muito mais músicos e o mercado é muito mais competitivo. E hoje em dia a forma de divulgação da música é tu, online, dizeres que fizeste uma música e está aqui nas várias plataformas que existem, não é? E, portanto, há muita competição aqui, há muitos músicos e como tu dizes, há uma fatia muito pequena que está a ter um percentual enorme do rendimento da indústria. Do rendimento, por isso é muito importante. Eu estava a pensar nesta ótica. Este tipo de solução de streaming, eu acho que é um bocado o futuro, não é? Em primeiro lugar, porque tens um smart contract que, ou seja, tens um contrato por trás disto, para quem não está tão dentro do tema, que automaticamente garante a transparência, não é? A transparência não só de ti para o sistema musical em que as pessoas ouvem, de ti para o teu ouvinte, como também garante transparência entre ti e as pessoas envolvidas no projeto. Isso. Não é? Porque podes mostrar, está aqui, o smart contract é este, os lucros são divididos desta forma e portanto, o proveito do trabalho é menos dado a haver algum malandro que faça contratos, não é? Como nós vemos. Muitas vezes isto há inúmeros testemunhos, não é? E implica, tu com processos como o da Musicoin, tu não precisas ter um advogado, quer dizer, não precisas de ter uma entidade, e isto coloca outros desafios. A própria blockchain vem resolver, ou vem ajudar a resolver aqui uma série de temas, que é o facto de coloca desafios até do ponto de vista dos direitos de autor. Eu faço esta música é minha, está na blockchain, é imutável, eu consigo provar que ela é minha, ninguém consegue pegar naquele stamp, naquele selo que foi colocado algures no código da blockchain e alterá-lo. E portanto isto coloca aqui desafios interessantes até do ponto de vista legal e de direitos de autor. Sim, eu ia passar os tópicos agora fundamentais dessa parte. Muito de facto, isto é uma forma de registar uma música como tua que para todos os efeitos está na blockchain e portanto nós aqui nos programas anteriores já explicámos o que era a blockchain e que uma das características mais importantes da blockchain é a sua imutabilidade. Isso. Os dados não são alteráveis, nem ninguém pode ir lá de repente e falsificar uma coisa que está inserida na blockchain. A segurança da blockchain até hoje é inquebrável e ninguém vê nesta altura como é que se pode fazê-lo adulterando isso, não é? Portanto, aqui a música acaba por ter uma forma de registar autoria sobre uma produção artística. Isso. Que faz uma música, registra a música na Musicoin, ela automaticamente está na blockchain como sua, ou seja, faz prova para todos os efeitos de que resta agora saber o enquadramento legal de cada país e exatamente, etc. E eu não sei, bom, eu suspeito, vou pôr aqui umas aspas no suspeito, que as autoridades nacionais, digamos assim, para falar no nosso universo, obviamente que algumas entidades já saberão o que é a blockchain e estão atentos, obviamente, ao tema, mas depois não sei se há sequer alguma jurisprudência, algo que já tenha chegado em termos de no mundo, não estou a falar em Portugal, aqui no mundo, em termos de reclamação de direitos de autor sobre um trabalho, mas era interessante até conseguirmos encontrar algo nisso para sublinhar, digamos que esta... É assim de uma forma superficial, quando temos tantas empresas nas áreas de seguros e de bancos a fundarem projetos na área da blockchain, garantidamente que vão querer fazer valer que a blockchain tem um papel jurídico, não é? Isso. E também temos, aliás, em Portugal existem escritórios de advogados que estão a desenvolver projetos na blockchain e, portanto, sempre com o intuito de que um registro seja válido e que seja prova em tribunal. Portanto, não será hoje, se calhar hoje vai carecer de alguma investigação na parte do processo, mas garantidamente que é um argumento, não é? É um argumento e é um caminho que está a ser feito. Sim. Eu diria que a Musicoin tem 1 ano e meio nesta altura. Portanto, é uma empresa muito jovem, se nós compararmos com as outras empresas de streaming de música ou de conteúdos que estão no mercado. E, portanto, tem um caminho ainda para fazer, não há ainda registro de, digamos que, necessidade legal, de intervenção legal dos conteúdos da Musicoin. Aquilo que a Musicoin faz quando detecta que há ali um conteúdo que não pertence àquele autor é atuar junto do autor e dizer, meu amigo, este conteúdo não é seu e, portanto, vai ser removido da plataforma. E, portanto, não tem havido disputas legais, para já não tem havido nada, mas há sempre essa punição e sempre essa detecção, não é? E até a segurança para os músicos, porque eu, enquanto autor, eu não quero que o meu trabalho seja indevidamente utilizado, não é? Portanto, alguém que esteja a ganhar Musicoins, não é, com o meu trabalho. E, portanto, sinto-me seguro ao saber que há uma equipa por trás que está a validar a qualidade não, quem avalia é quem ouve, mas a avaliar a autenticidade dos trabalhos de cada um, isso sim. Isso deixa-me, enquanto músico,
pelo menos satisfeito que isso aconteça, mas isso é uniforme, as outras plataformas também fazem este trabalho. Na parte mais prática, já falámos aqui que um músico é remunerado por cada stream que faz, ou seja, por cada vez que a sua música é ouvida, ele recebe. Mas tu falaste-me de uma coisa de tips e que para mim eu acho isto espetacular. Conta-me lá um bocadinho como é que é este processo. Tips, portanto, gratificações. Gratificações, gorjetas, o que quisermos chamar. É uma espécie de aplaudir o músico no fundo, como a Musicoin é uma plataforma em que, e mais ou menos repito porque é interessante o modelo em que quem ouve não paga para ouvir, não tem publicidade por trás e o músico é pago, aquilo que nós temos assistido, existe esta funcionalidade dos tipos, portanto, ou seja, quem ouve pode dizer, olha, gostei desta música, aqui tens uma Musicoin, 10 Musicoins, 50 Musicoins, 100, gostei. E há uma gratificação que é dada aos músicos. E curiosamente, em termos de números, há um rácio muito interessante nos músicos e nas músicas que existem neste momento na Musicoin, de número de tips versus o número de streams, ou seja, é muito elevado. E é habitual, eu tenho nas minhas músicas normalmente sempre, imaginemos uma música que tenha 1000 streams, eu sou capaz de conseguir ter uns 500, 600, 700 tipos. Isso é quase 50%. O que é muito interessante, portanto, ou seja, quem ouve gostou e gratifica o músico, o artista por aquele conteúdo, não é? Achas que é por causa de estar num ambiente tão transparente e tão direto entre músicos e ouvintes que depois há este convite voluntarioso a acabarem a contribuir para os seus artistas? Eu acredito sim, que as pessoas, quer dizer, acreditam. Para já, eu acho que quem ouve música na Musicoin agora são pessoas que... E, portanto, isto é algo muito novo e, portanto, é muito recente e não há são pessoas que são curiosas, que entraram agora e têm aquele gosto daquela bandeira de o músico está a ser bem pago. Do mundo justo. O mundo está a ser... Exatamente. De facto, o artista está a ser bem pago, imediatamente pago do seu trabalho. E eu quero fazer parte do processo, eu quero contribuir para isso, e eu tenho Musicoins e vou dar essa tipo ao artista. E eu acho que eu acho que vem muito daí, das pessoas que acreditam também neste modelo. É cada vez mais falado, não é? Mesmo em termos de economia global, cada vez mais se fala desta utopia de termos um mundo de distribuição de riqueza mais justo, não é? Universal. É aqui o rendimento universal. Ok, então uma pessoa ouve uma música, gosta especialmente daquela, aplaude e automaticamente está a contribuir, é só um clique, não é? E está a contribuir diretamente para o músico ter mais visualização. É a distância de um clique que é imediatamente creditado no perfil do artista. E depois tem outra coisa interessante que permite comunicar com o artista. Há uma interação grande que nós notamos, é que alguém que ouve uma música, por vezes ouve a música e não dá uma tip, mas faz um comentário e dizer, olha, gostei, parabéns, adorei esta música. Porque também tem o lado de interação direta, não é? Tem um mural, digamos assim, onde pode conversar com o artista, não é? E é muito comum, é muito raro o artista que tenha as suas músicas na Musicoin que não tenha ali alguma interação com alguém que gostou, ou que só deu a tipo, ou então que fez um comentário. E eu falo por mim, enquanto músico amador, do gosto que me dá a ler aqueles comentários. E valem mais do que muitas músicas tipos, porque de facto... Porque é aquele feedback que tu não tens na rua, não é? Não muito interessante. Pões o teu trabalho e de repente o facto de alguém o ter ouvido e ter uma opinião sobre ele é fantástico. É muito bom, tem sido muito, muito interessante e de uma maneira geral todos os músicos e todos os ouvintes que estão na Musicoin têm muito este espírito também até de retribuição e de troca. Isto faz circular a moeda. Na verdade, nós estamos a falar de uma moeda que está a ter o papel da moeda, ou seja, ela está a circular. Digamos que obviamente aqui o desejo é que ela cumpra de forma até mais profunda esse papel, não é? De troca. E para isso está também no roadmap da Musicoin o ter uma loja em que o artista pode vender o seu merchandising, pode vender bilhetes para os espetáculos. Essa pergunta. Nós estamos aqui já com o nosso tempo muito, muito esticado, mas não vamos ser muito rigorosos nisso, vamos deixar alongar, até porque já houve gente que ouviu o podcast e sugeriu que fossem maiores episódios, portanto se temos tempo vamos continuar. Mas essa é uma das coisas que eu ainda gostaria de perguntar, que é depois, quais são os projetos? Em primeiro lugar, que aplicações podes fazer depois com as tuas Musicoins? Ganhas, obviamente podes contribuir para outros músicos,
podes aplaudir outros músicos, portanto podes ser uma pessoa que devolve ao sistema. Sim, e essa é tipicamente a transação que mais habitual hoje em dia. Que é executada. Mas há projetos para a Musicoin, e o que é que nós podemos fazer como Musicoins, ou que vamos poder fazer no curto ou no médio prazo? Qual é a visão? Pronto, atualmente eu diria assim, no roadmap, no nosso caminho, digamos assim, mais próximo, está para já a criação da aplicação móvel e de um novo site com uma nova imagem. Portanto, isso está para acontecer muito em breve, antes do final do ano seguramente. As últimas datas que eu tenho para a aplicação móvel, que é fundamental aqui neste mercado, nós ainda não temos uma aplicação móvel, mas teremos no último trimestre seguramente. Portanto, neste momento é o website, qualquer PC, Mac, etc. Exatamente. Dá perfeitamente para ter o streaming. Telemóveis e tablets e outras não tem uma aplicações aplicação específica. Pode ouvir através da web, do browser, dentro do telemóvel, mas não tem uma aplicação dedicada, digamos assim, e vai ter no está último em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, já iniciaram os testes. E acreditamos todos que vamos cumprir com o que temos no nosso plano de desenvolvimento, e temos cumprido até agora os passos todos que temos previsto. Mas pronto, em primeiro lugar isso é o que está mais imediato em termos de novidades, de caminho. Depois o que é que nós temos aqui? Temos um parceiro de hardware que fez um smart speaker, portanto um assistente pessoal, uma coluna, digamos assim, que é a Volario. Volario.live, se alguém estiver interessado, é algo que já está à venda na Indiegogo, e é um smart speaker que promete a interação com a Musicoin e com outras plataformas de blockchain, onde se possa ouvir música, podcasts e outros, e que tem uma bandeira muito interessante no meio deste tema, também deste subtema, digamos assim, ligado à internet que é a privacidade. Ou seja, nós ouvimos constantemente que a Alexa ou a Siri, aquelas que gravam conversas, que guardam informação, e atualmente, recentemente nas notícias, também coisas sobre a Google que guarda, apesar de nós dizermos que não queremos, eles guardam. Enfim. Sim. Há muita conversa sobre isso, e já abordei também isso nos programas anteriores. Este speaker tem um botão físico que desliga a capacidade do speaker a ouvir. E portanto, isto é uma das bandeiras também deste speaker, que é muito interessante, é um parceiro nosso, que permite também fazer chegar ao mundo real. Eu comprei um speaker destes, que vou receber, mas paguei com Musicoins. Ok, então já há uma experiência de moeda trocada por bens físicos e por coisas que nós realmente podemos comprar, não é? Portanto, e no futuro, em termos com um novo website, com a nova aplicação, o que é que nós vamos começar a ter? É uma loja, ou seja, cada artista vai poder vender bilhetes para espetáculos, vender merchandising, t-shirts, álbuns físicos, vender até downloads com mais qualidade. A interação com os ouvintes é interessante porque permite, imagina, eu ao final de 6 meses vou premiar o ouvinte que mais tipos me deu com algo, com um nome, uma letra de uma música, com uma menção especial. Acabas a ter uma rede social dentro também do teu é isso que nós queremos também fazer, desenvolver. Mas essa ideia é espetacular, de vender os bilhetes, de vender tudo que tem a ver com o mundo da música e o merchandising direto. Mais uma vez estamos com... É uma forma de fazer circular a moeda, dar utilidade à moeda, e é isso que nós queremos fazer. E ocorreu-me também eventualmente parcerias depois com, imagino, lojas de instrumentos musicais, lojas de software para música. Sim. Isso é um caminho que vai naturalmente acontecer. Eu acho que um músico vai poder utilizar as suas Musicoins. E aqui não só o músico, o ouvinte também pode comprar as Musicoins e depois fazê-las e gastá-las. Mas o músico, com aquelas que recebe, vai poder, obviamente, também ir a uma loja de instrumentos que aceite a criptomoeda e fazer uma transação. Há um plano que nós temos, que é de criação de uma agência de viagens ou de parceria com a agência de viagens, porque os músicos têm necessidades constantes de deslocação. E portanto daí também da utilização das Musicoins. Portanto isso também está em cima da mesa, está a ser trabalhado, são tudo temas que estão a ser trabalhados, muito, muito interessantes. Mais coisas, nós queremos trazer para a indústria, para a blockchain, ou seja, eu acho que isso é algo que nós vamos fazer naturalmente, vai acontecer naturalmente, eu acho, mas que ainda vai demorar o seu tempo. Não é que a indústria esteja muito cristalizada, digamos assim, eles estão atentos, e até nós já tivemos contactos
dos grandes tubarões, digamos assim, ou grandes baleias, para ser mais... Para não parecer tão agressivo. assim, da indústria musical atual, e que estão interessados em conhecer o que é blockchain. Portanto, os grandes players também estão curiosos sobre o que é a Musicoin está a conseguir. E o nosso papel aqui é o pedagógico, é educar e informá-los também, e dizer, olha, nós já fizemos isto, e juntem-se. Trilhem este caminho connosco, não é? Nunca me vão ouvir dizer a mim ou a algum representante da Musicoin que aquela plataforma não presta. Não, nós queremos não os queremos afastar, nós queremos integrá-los. Ou troquem o que vocês têm por aquilo que nós vamos dar, não é? Não é essa a ideia, é mais, está aqui uma maneira diferente de fazer as coisas, e é uma comunidade que pretende ser justa, não é? E pretende ser... Eu acho que há aqui uma palavra-chave em termos de comunidade muito interessante, que é essa palavra que disseste, que é comunidade, que é muito interessante. Nós temos um fórum, que é o forum.musicoin.org, onde de facto ali nota-se o espírito de uma comunidade verdadeira de músicos e de ouvintes que interagem até sobre as linhas de condutoras e de futuro até da própria Musicoin. Ou seja, aqui a descentralização é levada a sério. A descentralização que é permitida por este modelo todo em que trabalhamos é muito levada a sério, e nós temos áreas específicas dentro do fórum para que as pessoas deem ideias, para que contribuam para a evolução do projeto. E aqui a palavra comunidade é mesmo chave neste contexto, porque de facto nós notamos que há um interesse generalizado em contribuir. As pessoas, o modelo é atrativo para as pessoas, porque sabem que há um problema na indústria, e que esse problema está a ser colmatado, ou está a tentar ser resolvido através de iniciativas como a da Musicoin. Ok. E até, eu não queria tomar muito mais tempo, mas há aqui um tema que eu acho muito interessante. Foi algo que nós, recentemente, um dos artistas que está na Musicoin fez, para mostrar um pouco até o potencial da Musicoin, que ele é americano, na comunidade perto dele, onde ele vive, onde ele está inserido, há uma organização de apoio aos mais necessitados. E o que ele fez foi, criou um perfil para essa organização, fez upload de uma das músicas dele, e disse que agora durante os próximos 2 meses todo o valor gerado pelos streams desta música vai para aquela organização. Okay. Aí foi enternecedor ver, interessante ver como ele desenvolveu este projeto, como é que sem ninguém gastar um centavo, ou seja, só ouvindo aquela música, está a contribuir para ajudar a quem precisa. Sim. E isto foi tocante, e acho que eu quero que iniciativas destas aconteçam a toda a hora, porque do lado, eu não tenho que dar €1 por uma causa, não, eu tenho que ouvir uma música. Eu tenho que ouvir uma música. Ouvirias na mesma, não é? Que ouviria na mesma. Gostas e depois, quando a música é boa e tu partilhas aquela música por uma causa, e o facto de estás a partilhar aquela música, sabes que no final há uma organização que vai transformar aqueles streams todos em roupa, em comida para quem precisa. Isso foi fantástico, foi um projeto fantástico e que nós queremos multiplicar e queremos fazer, portanto está no nosso caminho também. E tem outra vantagem da transparência, não é? Porque nós temos ouvido falar muito sobre organizações de beneficência, e a falta de transparência tem sido uma coisa cada vez mais... Não é que nós não soubéssemos, eu acho que uma pessoa que pensasse um bocado sobre o assunto percebia que era um perigo, e temos tido casos até em Portugal, não é? Frequentemente, e portanto aqui o facto de isto ser feito através de uma blockchain descentralizada significa que isto de facto acontece, e que de facto aquela carteira tem aquele valor daquela música, e que foi para aquela instituição aplicar da maneira justa, não é? Pelo menos aqui não há ruído que possa deturpar o valor, não é? Isto é muito interessante, e é algo que nós queremos mesmo apostar, porque é que isto também vai ajudar as pessoas a perceberem isto que tu estás a dizer da transparência, vai ajudar a perceber que a música há anos que está ligada a este tipo de iniciativa, de ajudar quem precisa, não é? É verdade. Portanto, eu acho que há muitos músicos que ficaram mais famosos por causa disso. Exatamente. Nós temos até os casos do Bono, que têm instituições, do Sting, por causa da floresta da Amazónia, quer dizer... Nós sabemos a potencial que a música tem para poder ajudar os outros, não é? E eu acho que aliarmos esse lado romântico da música às capacidades que esta tecnologia nos dá, então Aqui é a blockchain ao serviço da... Sim, isso é muito bom, porque custa-me, enquanto pessoa que acompanha as criptomoedas, ver muito mais pessoas a abanar as notas que ganhou
com aquela criptomoeda, né, com uma transação, com uma especulação, do que propriamente a ajudar o outro, o fruto desse. E isso para mim acho que é fantástico e é algo que mostra muito bem tanto a capacidade, alia bem a capacidade da tecnologia com a filosofia também, que é a filosofia da Musicone, que é poder ajudar os outros. Ok, Bruno, eu acho que nós estamos aqui já muito próximos do nosso fim. Não sei se queres partilhar alguma coisa em específico que tenhas trazido, alguns números. Eu sei que já falámos de alguns números giros. Já falámos. Eu podia, por exemplo, dizer o David Byrne, que acho que dispensa apresentações, mas digamos que é o líder dos Talking Heads, portanto uma banda que acho que não é estranha às pessoas. Ele e outros artistas têm sido críticos em relação ao status da indústria musical, e ele recentemente publicou alguma informação em que dava um exemplo muito claro de que uma banda de 4 elementos que ganhe 15% de royalties geradas pelo stream precisaria, para cada um dos elementos, ganhar $15.000 por ano. Portanto, não estamos a falar de um valor absurdo, portanto é um valor, salário baixo, é um salário baixo anual, é um salário baixo anual. Precisaria de ter mais de 236 milhões de streams da música. Portanto, eu repito, 236 milhões. Ou seja, vou pôr o número de outra forma, 236 milhões de streams na música para ganhar uma média de $900 mês. Sim. 236 milhões, de facto. E se nós virmos todos os custos, porque isto não é o músico, tal como outro empresário, digamos assim, vamos colocar as coisas nestes termos, precisa de investir no seu negócio, digamos assim. E portanto isto é ridículo, não é? São valores ridículos, e por isso nós estamos cá também um pouco para tentar transformar tentar mudar um bocado o paradigma, digamos assim. A desproporção da coisa. E no fundo este é um número interessante que o David Byrne deu. O nosso ideal, digamos assim, é tu na Musicone teres 1 milhão de streams e isso equivaler a $20.000. 1 milhão? 1 milhão. Portanto estamos a falar dos 2 cêntimos de dólar por cada stream em média. Ok, 2 Será cêntimos esse o nosso objetivo? por cada, ou seja, 20 mil vez que se ouve. Não é por ouvinte, é por música tocada. Por música tocada, exatamente. Ou seja, se tu chegares a 1 milhão, teres 20 mil, equivalente a $20.000. É bem diferente do que falamos. Estamos a falar de valores. É este o objetivo, é isto que a Musicone se propõe. Obviamente que a moeda tem oscilações de valor e não vamos escamotear isso. Sim. Tem oscilações de valor. Agora, a Musicone está a implementar mecanismos precisamente para garantir alguma estabilidade no rendimento do músico. Ou seja, fazer com que essas oscilações no valor não afetem a rentabilidade, digamos assim, do músico. E estamos a pôr em prática no terreno, já não está implementado ainda, mas já há o modelo todo criado para que se consiga garantir de forma automática, digamos assim, esta compensação. Se a moeda desce do valor, o músico recebe, em vez de uma Musicone por stream, recebe mais do que uma Musicone. Portanto, é este o modelo, digamos assim, que está criado para fazer com que as oscilações de valor, que é algo que assusta muitas pessoas quando se fala das criptomoedas, não é? Que a oscilação do valor das criptomoedas que não afete significativamente a estabilidade do rendimento o retorno do ouvinte. E esse é um ponto que eu acho que é importante. Queria deixar por fim os contactos, digamos assim, sublinhar musicone.org. Dizer que há um fórum musiccoin.org www.musiccoin.org. O fórum, que é forum.musiccoin.org. Depois Twitter, Facebook, Instagram. Portanto, estamos presentes nessas plataformas todas, seja pela plataforma mãe Musiccoin, seja canais em português ou noutras línguas, que temos vários perfis para cada uma das principais línguas. E eu faço a gestão dos perfis de acesso para Facebook. Portanto, é uma questão de procurar no Facebook Musicone em português, por exemplo. Basta uma pesquisa como esta se encontrar facilmente e interajam comigo, façam perguntas e estamos obviamente disponíveis. Portanto, um músico que queira estar presente, o mais fácil é ir musiccoin.org, procurar o contacto, mandar-te um e-mail e a partir daí está... Vai ao colinho até ter o perfil criado e estar a ganhar, não é? Eu, dentro das minhas possibilidades físicas, dentro do que for humanamente possível, ajudo toda a gente e o que eu quero é que as pessoas venham até nós. Nós queremos aumentar o leque de músicos que temos. Já temos alguns milhares de músicos verificados. No mundo, à volta de 4.000 músicos já estão em todo o mundo. Okay. Nós temos embaixadores, tal como eu, existem figuras como eu
eu acho que espalhadas um pouco por todo o mundo. Eu acho que não estou a ver assim nenhuma região neste momento, a não ser os polos, não tenha um representante próximo ou que fale uma língua também imagino comum. no Polo Sul não haja muitos a fazerem música. E portanto, estamos presentes em muito lado, podemos ajudar em várias línguas, queremos mais música, porque depois queremos que um ouvinte tenha um leque de escolhas o mais abrangente possível. Pois, isto é tudo acerca do conteúdo, não é? E pronto, olha, Bruno, muito obrigado por teres vindo e explicares ao mundo o que é a Musicoin. Espero que tenham gostado. Os contactos vão estar disponíveis também na descrição do nosso contacto. Para quem tiver alguma dúvida que não tenha sido esclarecida e gostasse de saber, também pode usar o nosso e-mail, bitcointalkspodcast@gmail.com. Isto é um bocadinho comprido. bitcointalkspodcast@gmail.com. Enviem perguntas, dúvidas, porque depois o Bruno vai estar em contacto e nós passamos obviamente os contactos para vocês também, das dúvidas que haja. Pronto, mais uma vez este foi um episódio do Bitcoin Talks. Eu espero que tenham gostado. Para a próxima vamos ter aqui outro convidado a falar de outro tema. Aproveito também no final, e ia-me quase esquecendo de anunciar isto é fundamental, o Bitcoin Talks também vai estar presente no Musicoin e portanto nós vamos pôr o nosso pescoço onde a nossa boca está, que é, estamos a divulgar uma coisa e acreditamos nela porque de facto o mundo das criptomoedas acrescenta valor. E a prova de que acreditamos e achamos isso é que estamos a criar o nosso podcast também no Musicoin. Portanto, podem nos ouvir em todas as plataformas que já ouviam a primeira season e vamos ter aqui também agora a Musicoin como um canal de divulgação junto dos outros artistas. Portanto, é uma honra também para nós estarmos e fazermos parte deste ecossistema. Um abraço a todos, um abraço ao Bruno, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por nos terem ouvido este tempo todo e obrigado, António, pelo convite também. Obrigado.